Estamos iniciando o nosso estudo nesta manhã no livro de Daniel. Estamos agora no último capítulo do livro. Estamos nessa jornada faz mais de um ano. Estamos agora chegando perto do final. Daniel capítulo 12 é o nosso tema hoje. Na verdade, nós vamos focar nos primeiros 4 versículos de Daniel 12, que, como nós sabemos, nos manuscritos, nos textos originais, não tinha essa separação de capítulos. E, na verdade, esses primeiros 4 versículos fazem parte da mensagem que foi dada a Daniel por aquele mensageiro divino. Não sabemos exatamente qualificar quem esse anjo, quem era, porque não dá o nome, né? Não coloca o nome, não diz quem é. Algumas pessoas até acham que era um aparecimento, era Jesus aparecendo ali a Daniel, mas algumas coisas nos dão a ideia de que não era Jesus. Ele precisava de ajuda para vencer os outros anjos, príncipes de países da Pérsia, da Grécia. Então não condiz muito com o que nós poderíamos entender que é Jesus. Mas era um mensageiro glorioso que apareceu no capítulo 10 e no capítulo 11. É uma mensagem que ele deu para Daniel, e esses primeiros 4 versículos vai terminar no versículo 4. Então, os primeiros 4 versículos de Daniel 12 fazem parte dessa mesma mensagem. É uma continuação, não tem uma pausa, não tem uma interrupção entre o capítulo 11, final do capítulo 11 e início do capítulo 12. Porém, o assunto realmente é um pouco diferente. Nessa mensagem que o mensageiro trouxe para Daniel, nós vemos agora uma conclusão. Então, esses primeiros 4 versículos do capítulo 12 são a parte final da mensagem, e muda um pouco, né, que até o final do capítulo 11 ele está falando sobre todos aqueles reis, especialmente o último rei, que aponta para o anticristo. Então, essa última parte, né, de Daniel 12, 1 a 4, fala a respeito do final. Então, por isso, nossa aula hoje é assim: o que vai acontecer no final? Principalmente a parte final do capítulo 11 fala a respeito do período que nós chamamos de tribulação, e até usa essa expressão no versículo 1. Então, mas o que vai acontecer no final? Como é que termina essa história? Tem muitas coisas que nós não sabemos, mas Deus nos deu algumas revelações, colocou nas Escrituras. Aqui tem outras passagens proféticas, e tem o livro de Apocalipse no Novo Testamento, palavras de Jesus em Mateus 24. Então nós temos vários textos na Bíblia que nos falam a respeito do final. Várias coisas que vão acontecer antes do final, várias coisas que vão acontecer durante esse final. Nós não sabemos de todas as coisas, mas nós sabemos qual vai ser o final da história. Lembrando de um momento muito significativo, no ano de 1977, se não me engano, houve uma reunião muito grande, um congresso. Falam que foi um dos maiores, talvez o maior congresso assim, ecumênico, de unidade nos Estados Unidos. Então encheram um estádio, né, em torno de 50 mil pessoas. Então teve vários dias de reuniões, várias coisas muito interessantes que aconteceram, mas uma das pregações mais dramáticas, mais importantes, né, Bob Mumford, que é o autor daquele livro A Patrola de Deus, ele estava dando uma mensagem, e lógico, a gente não consegue reproduzir o suspense, o momento, mas ele estava falando sobre o plano de Deus, o fim, e ele falou uma coisa que todo mundo sabe, mas ali foi muito dramático, porque ele fala assim:
Nós sabemos o final da história. Eu dei uma olhadinha, sabe quando você pega um livro de suspense e todo mundo não sabe o que aconteceu, ou você pega um filme e você consegue ver o final, assim, antes de ir passando por todo aquele suspense da história, ele falou assim, eu dei uma olhadinha no fim e Deus ganha, nós ganhamos, né? Então, toda aquela multidão de 50 mil pessoas ficou aplaudindo e louvando a Deus durante parece que uns 15 minutos, batendo palmas e louvando, porque realmente tem um final glorioso, o final da história é que Deus ganha e quem estiver do lado dele vai participar dessa vitória. Então, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude não só a ver o que nós já sabemos, né? Sabemos que Deus ganha, sabemos que no fim vai dar tudo certo, mas vamos entender o que Deus quis mostrar para Daniel nesse tempo e nessa revelação. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra revela coisas maravilhosas e não temos dúvida de que o Deus verdadeiro, o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que foi revelado de uma forma especial nesse livro de Daniel como o Deus que está acima dos maiores imperadores, dos maiores reis, de todos os sistemas humanos, esse Deus que está acima de tudo, nós não temos dúvida de que esse Deus vai ganhar. Mas temos visto já nos nossos estudos e na leitura da Tua palavra, podemos ver que tem havido e vai haver tempos em que parece que esse Deus vitorioso não está se manifestando, que o povo que está do lado dele não está tendo vitória. Isso ficou muito forte nesse livro, especialmente nesses capítulos finais. Vimos como o anticristo, os reis do sistema humano, como eles ganham poder, como eles chegam a uma posição de poder perseguir, de poder pisar, de poder anular todos os povos, mas especialmente o teu povo. Então isso causa até uma certa pergunta: onde está Deus? Por que Deus não se manifesta? Por que Deus não faz com que esse povo que serve a Ele seja sempre vitorioso, visivelmente vencendo sobre o mal? Então, Senhor, nós queremos entender melhor qual é o teu plano, tua estratégia maravilhosa, e queremos agora, nesse final, nesse capítulo final, entender o que o Senhor está revelando, o que o Senhor quer mostrar, quis mostrar para Daniel e quer mostrar para nós hoje. O que vai acontecer no final de todo esse período. Pedimos a tua ajuda, não para que a gente tenha conhecimento de detalhes que o Senhor não quis revelar, mas para que nós possamos estar preparados e ter esperança e ter a clareza em Ti. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então, nosso contexto é este, esses últimos 3 capítulos de Daniel, 10, 11 e 12, fazem parte de uma história só, de uma narrativa só, de uma visão só, é tudo uma continuação. No capítulo 10, descreve como Daniel viu esse mensageiro divino, como foi que descreve a sua aparência, descreve as primeiras palavras que ele falou, mas depois no capítulo 11, esse mensageiro que aparece com tanta glória e uma coisa tão espantosa, tão até mesmo uma coisa aterradora de ver assim, alguém tão glorioso assim. Daniel caiu, ficou difícil dele se levantar, foi realmente algo que impactou muito Daniel. E depois de ter essa visão de quem era que ia falar com ele, ele então recebeu uma mensagem muito detalhada, uma profecia detalhada, que já faz algumas aulas que estamos estudando esse capítulo 11. E o que eu queria mostrar, lembrar, né, a gente tem enfatizado isso, mas o que eu queria realmente chamar a atenção agora, quando olhamos para esse final,
Finalmente, esse final, no capítulo 12, é um final glorioso, né? Nós vamos ver coisas maravilhosas. Eu coloquei aqui na folha as coisas principais que nós podemos extrair desses primeiros 4 versículos. Temos também um esboço que está disponível para você acompanhar, que fala, coloquei assim, são 9 pontos que nós podemos examinar, que nós podemos extrair desses primeiros 4 versículos. Então são versículos carregados, principalmente o primeiro. O primeiro versículo tem muita coisa incluída, mas no geral, assim, né, o propósito, apesar dele falar da tribulação no versículo 1, tempo de angústia, mas essa parte final é uma parte que fala de vitória, fala de Miguel, fala de ressurreição, fala dos sábios, fala de libertação. Então nós temos algo maravilhoso. Vamos ler esses primeiros 4 versículos e aí quero colocar dentro de um contexto e lembrar alguns aspectos para a gente poder manter isso como nosso quadro geral. Então fala assim, versículo 1: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo. Então aqui já começa numa nota muito positiva, porque até então nós estamos vendo o poder desse rei, desse anticristo. Estamos vendo como ele faz o que ele quer, pisa, domina, vence. No final do capítulo, né, no versículo 45, fala que ele vai ser, no fim, ele vai ser derrotado, ele vai chegar ao seu fim. Mas o capítulo inteiro está falando do sistema humano, dos governos humanos, das forças, das lutas, e não só o capítulo 11, né, as visões de Daniel 7, 8 e 9, a visão do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, todo o livro de Daniel está mostrando muito esse aspecto dos reinos humanos. E embora tenha algumas partes muito gloriosas, principalmente o capítulo 7, que fala do Filho do Homem que vem nas nuvens, mas mesmo no capítulo 7, a ênfase maior é nos reinos humanos e como eles vão chegar a um auge, né? Os 4 animais chegam assim ao quarto, que é o mais terrível, mais poderoso, e dentro desse quarto tem um pequeno chifre que fala coisas incríveis e espantosas contra Deus, e o capítulo 8, o capítulo 9 continuam nesse mesmo tema. Então aqui finalmente ele fala a respeito de uma nota muito positiva. Nesse tempo se levantará Miguel. Ele é um grande príncipe, pode ser considerado talvez o maioral, o maior, o mais forte, o mais poderoso de todos os exércitos, de todos os anjos de Deus. Ele é o grande príncipe que protege, ele tem um encargo especial de proteger os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Na verdade, isso aqui ele está resumindo tudo que foi descrito no capítulo 11 e em outras visões também. Ele está dizendo que depois que o anticristo chega ao fim, em 11:45, que depois vai ter um outro tempo de angústia. Não, ele está se referindo ao tempo de angústia que ele descreveu no capítulo 11. Então haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam ou conduzem à justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, fecha essas palavras, sela este livro até o fim do tempo.
muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então, esses 4 versículos terminam a mensagem, o discurso desse mensageiro glorioso. Versículo 5 já começa falando, Daniel ainda está vendo essa visão, ele está num rio, ele está num lugar físico, geográfico, real, que descreveu no capítulo 10, mas o resto do capítulo 12 é uma conclusão da visão e do livro. Mas hoje nós vamos ficar nesses primeiros versículos, na verdade, mais nos primeiros 3 versículos desse capítulo 12. E eu queria só fazer uma pequena introdução, já estou fazendo, já venho fazendo, mas assim, continuar essa introdução para entender um pouquinho sobre o porquê, quer dizer, pelo menos fazer a pergunta. Claro que eu não posso responder muitos porquês que surgem na nossa cabeça. Mas eu sempre falo assim, não é errado fazer perguntas. Nem todas as perguntas serão respondidas na hora, às vezes demora um pouco mais. Daniel fez algumas perguntas que não foram respondidas, mas não é errado. Aliás, Deus ama quem faz perguntas, desde que faça perguntas com o espírito e atitude certa. Mas nós podemos fazer perguntas, podemos buscar resposta, podemos pesquisar, mas precisamos aceitar quando algumas perguntas não são plenamente respondidas. Algumas perguntas vão aguardar dentro do tempo, algum momento, pode ser que a gente viva para ver, para entender melhor as respostas, ou pode ser, se porventura a gente partir antes, pode ser que uma outra geração, Daniel, recebeu uma resposta que ia demorar muito para que algumas perguntas dele fossem respondidas. Mas, então, algumas perguntas só serão respondidas no tempo adequado, mais perto, na hora que precisa, e outras perguntas serão respondidas só depois que Jesus voltar mesmo. Então, mais uma das perguntas que a gente tem é: por que tanta ênfase, tanto espaço, tanta descrição, não só no livro de Daniel? Só quero fazer uma menção rápida de outros trechos na Bíblia que, quando se trata do tempo do fim, quando se trata do final de todas as coisas, do final desse tempo presente, do final dessa era que nós vivemos, quando se trata do final, as descrições na Bíblia são muito mais sombrias, são muito mais nós temos muito mais descrições, muito mais espaço dado às coisas ruins que vão acontecer. Então eu vou, antes de tentar dar uma possível resposta, quero só lembrar de outros trechos. Sim, assim, poderíamos citar inúmeras passagens. Tem muitas passagens proféticas nos profetas do Velho Testamento. Tem muitas passagens que falam dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de trevas. O dia do Senhor, né, as coisas que vão acontecer no dia, e também especialmente muita coisa que vai acontecer no finalzinho, logo antes daquele dia. Então temos muitas passagens proféticas que descrevem isso. Podemos falar aqui de Daniel, nós podemos citar Joel, principalmente capítulo 3, mas tem parte no capítulo 2 também. Nós podemos citar várias passagens no livro de Zacarias, mas eu quero apontar assim para algumas passagens no Novo Testamento, só rapidamente, só alguns exemplos para a gente entender esse contexto. Então, por exemplo, Mateus 24, capítulo tão conhecido, tem os paralelos em Marcos e Lucas também. Mas quando os discípulos foram mostrar, eles quiseram mostrar, acho que não era que Jesus nunca tinha visto, não era que Jesus fosse um turista que estava vendo pela primeira vez, mas eles foram mostrar para Jesus, eles foram assim, dizer como era maravilhoso o templo, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eles foram admirar juntos esse templo
que foi edificado especialmente no livro no tempo por Herodes o Grande. Então era uma coisa maravilhosa, tinha muita coisa, então eles foram admirar aquele templo juntos e Jesus foi logo falando assim, olha, logo, logo essa construção maravilhosa vai ser totalmente destruída, assim, não vai ficar nada, nenhuma pedra sobre outra. E aí eles quiseram saber mais sobre como que seria isso, e nós temos as profecias de Mateus 24, que falam muito sobre coisas ruins. Fala sobre o princípio das dores, terremotos, guerras, pestes, fala sobre perseguição, fala sobre traições, fala sobre engano, fala sobre abominação da desolação e por ali vai. Então nós temos uma descrição muito detalhada, assim, muito mais coisas falando de coisas negativas do que de positivas. Então isso é um grande exemplo de como, assim como em Daniel, porque nós podemos pensar junto com Daniel. Daniel tem vivido um tempo longo, ele era muito jovem quando foi para a Babilônia. E Daniel, então, ele viveu esse tempo escuro, ele até, vamos dizer assim, passou relativamente bem, porque ele recebeu um treinamento e fez parte de um grupo que até participou do governo, mas foi um tempo muito escuro. Ele mesmo passou perseguição, passou perigos na cova dos leões e outros momentos, os amigos dele na fornalha. Então ele viveu essa época e sabia que o povo dele, ele podia estar relativamente bem no governo, na posição que ele tinha, mas o coração dele doía pelo povo, doía pela casa de Deus em ruínas, pela cidade, pela nação. Então, ele tinha vivido todo esse tempo, 70 anos, no cativeiro, e ele estava ali já idoso, perguntando para Deus como que vai ser, como que o Senhor vai restaurar todas as coisas. E Deus revelou para ele, em Daniel 9, às 70 semanas, até fala, a cidade vai ser reconstruída, o santuário, mas tudo vai ser em tempos angustiosos e não vai acabar a dificuldade e os reinos humanos sendo dominantes daqui para frente. O que Deus estava mostrando para Daniel desde aquela época, 500 anos antes de Jesus, desde aquela época, até hoje, até o fim, aquela expressão em Daniel 9, fala assim, vai haver destruições até o fim. Então Deus estava mostrando, sim, vai ter restaurações, o povo vai voltar, os 70 anos, o cativeiro se cumpriu, vai haver restauração, mas, e aí ele até fala em Daniel 9 a respeito do Messias, mas ele não fala a respeito da glória do Messias. Outros profetas falaram sobre isso, mas ele fala da morte do Messias. Então, o que eu quero mostrar, assim, as revelações que Deus deu para Daniel tinham o objetivo de mostrar a situação vai ser difícil. Então, essa foi a mensagem de Deus para Daniel. Se você juntar todo, nós estamos chegando ao fim do livro, eu quero deixar essa mensagem clara. A mensagem que Deus deu, não no início do cativeiro, essa mensagem é no final do cativeiro. Então, Deus está dizendo, 70 anos se cumpriram, eu vou cumprir minha promessa, o povo vai voltar, e nesse momento que estamos vendo aqui em Daniel de 10 a 12, uma parte do povo já tinha voltado, já tinha acontecido. Então, Daniel está vivendo numa época em que as primeiras turmas, os primeiros grupos de judeus já tinham voltado para a terra prometida, para cumprir a promessa de Deus. Mas Deus estava mostrando, não vai ser fácil, não vai ser uma tranquilidade, não vai ser um momento assim de tudo fácil. Então, essa ênfase, a gente pergunta, mas
Mas por quê? Isso não vai trazer muito desânimo, isso não vai trazer muita coisa ruim para o povo de Deus, ficar pensando só vai acontecer coisa ruim. Mas aí nós precisamos lembrar, Jesus fez a mesma coisa com os discípulos. Ele não falou assim, olha, vai ser tudo maravilhoso. Eu trouxe o reino de Deus, daqui para frente é só alegria. Não, muito pelo contrário. Jesus falando assim, eu vou embora. E todos ficaram tristes, mas Jesus falou, vai ter que ter uma dor de parto. Vai ter que ter uma dor de parto. Eu vou embora, o Espírito Santo vai ficar. Ele é o Consolador. Pô, claro que tem muitas promessas. Ele falou, não se turbe o seu coração, não fiquem desanimados. Eu estou com vocês até o final. Claro que tem muitas passagens maravilhosas, mas eu só queria mostrar como os textos bíblicos, como Deus agiu de uma forma para que as pessoas estivessem preparadas, não na ilusão. Muita cautela, muita abertura para que Deus mostre coisas que nós não sabemos ainda. Porém, a Bíblia fala a respeito desses tempos de tribulação. Apesar da gente, talvez algumas pessoas terem uma tendência pessimista, a Bíblia fala a respeito de todos esses momentos difíceis. Então, quando nós ouvimos uma escatologia que diz, não, a igreja vai ser vencedora, tem várias, não é só dispensacionalismo, tem uma outra interpretação, e cada uma dessas, eu não estou dizendo que tudo que os dispensacionalistas falam é errado, tem uma outra linha escatológica que chama pós-milenismo. Pós-milenismo tem uma interpretação assim de que antes de Jesus voltar, é como se aquelas profecias de milênio fossem cumpridas antes da volta de Jesus, não depois. Então, isso não é muito divulgado, assim, não é muita gente que segue isso hoje, mas já houve uma época em que muita gente acreditava nisso. O pessoal nos Estados Unidos, em outros lugares, assim, quando via grandes avivamentos e mudanças sociais, eles tinham uma expectativa de que quase que o reino de Deus se manifestasse na terra antes da volta de Jesus. Então, essas linhas de interpretação, essas ideias de que a igreja vai ser vitoriosa ou ela vai ser arrebatada antes da tribulação, então ela não vai ter que passar por nada disso aqui, ou então nem vai ter uma tribulação no fim, vai ter uma vitória da igreja, a igreja vai tomando conta dos governos, e até essa expressão, poucas pessoas talvez associem exatamente com essa linha, né? Mas a ideia é sim que o Brasil é do Senhor Jesus, claro que toda a terra pertence ao Senhor Jesus, mas às vezes nós temos uma ideia que a igreja vai crescendo em números, em força, e vai influenciando o governo, e os ensinamentos bíblicos vão ser dados nas escolas, e que todas as coisas ruins que as pessoas fazem, vai ter leis proibindo, como aborto e casamentos do mesmo sexo e tantas coisas que nós podemos pensar, a igreja vai chegar a esse ponto antes da volta de Jesus. E é sempre muito complexo, porque eu não estou dizendo que nós não devamos orar por isso, que nós não devamos lutar para que haja mais justiça, de que haja mais retidão na nossa sociedade, mas eu quero só mostrar o teor, não de um texto isolado, mas eu quero mostrar assim como a Bíblia dá uma grande ênfase nesse período final que tem muita tribulação, nós temos falado bastante sobre isso nas aulas, que vai haver o governo humano sem restrições. Deus vai tirar as restrições que menciona em 2 Tessalonicenses 2, vai tirar a restrição e
aquilo que sempre Satanás vem plantando no coração das pessoas, no sistema de governo, na atitude de pessoas que agem para oprimir, para subjugar os povos, para oprimir, isso vai chegar a uma manifestação máxima. E a igreja vai sentir isso, vai sofrer o impacto de muito sofrimento. Então, é mais ou menos isso que eu queria só fazer alguns paralelos, né? Não temos tempo, não quero tomar toda a aula falando sobre isso, né? Mas nós temos no Novo Testamento Mateus 24, eu só queria também lembrar Paulo nas suas cartas, especialmente a gente pode comparar, não vou ler aqui agora, mas nós podemos comparar as duas cartas aos Tessalonicenses. Foram talvez as primeiras cartas que Paulo escreveu, né, que estão aqui nas Escrituras. Então tem a primeira carta aos Tessalonicenses e depois a segunda carta. E na primeira carta ele sempre enfatiza, cada capítulo, dos 5 capítulos que tem nessa carta, em cada capítulo ele fala da volta de Jesus. Então ele estava querendo realmente frisar isso, enfatizar isso, como que os cristãos, os discípulos de Jesus, como eles deveriam ter uma grande esperança. E o capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, que é bem conhecido, assim, que fala mais especificamente até mesmo do arrebatamento, ele coloca que isso é algo que deve nos dar esperança. Que ele até fala, assim, ele começa falando que não é para a gente ficar sem esperança quando alguém morre, quando alguém, né, perde a vida física. Ele falou assim, não é para ficar sem esperança. E aí ele fala da volta de Jesus, da vinda gloriosa, da trombeta que vai soar e de como todos os mortos ressuscitarão e nós, né, ele até coloca nós que estivermos vivos, seremos transformados. Então ele falou assim, é para consolar, vocês devem se consolar com essas palavras, porque o sofrimento, a morte, não é o final da história. Então ele coloca a volta de Jesus como algo glorioso. Porém, na segunda carta aos Tessalonicenses, num texto que eu tenho repetido, tenho citado muitas vezes nas últimas aulas, na segunda carta, no capítulo 2, ele fala assim, olha, tem gente que ele tinha falado tanto sobre a vinda de Jesus na primeira carta, aí na segunda ele fala assim, eu estou sabendo que tem pessoas no meio de vocês que estão dizendo que Jesus já veio. Não é assim. Primeiro porque Jesus, quando voltar, todo olho verá como que Jesus veio e alguns nem estão sabendo. Mas ele colocou outra coisa, falou assim, Jesus não vai voltar e nós não vamos nos reunir com ele nos ares sem que antes haja uma grande apostasia, que é paralela a tudo isso que nós estamos vendo. Quer dizer, ali nós já entendemos. O arrebatamento não é antes da tribulação, porque tudo aquilo que ele falou na primeira carta, ele falou assim, na segunda, ele falou assim, não vai acontecer esse encontro glorioso com Jesus nos ares sem que antes aconteça a grande tribulação. Ele fala ali a respeito do homem do pecado, do mistério da iniquidade. Então, mais uma vez, no capítulo 2, Paulo descreve, ele falou assim, antes desse momento glorioso da volta de Jesus, vai haver um tempo muito difícil, ok? Então, ok, nós já falamos bastante sobre isso, eu só queria colocar isso como um pano de fundo, como um contexto para a gente entender que agora, no final, porém, você vai concordar comigo que ele gastou 45 versículos no capítulo 11 falando de coisas ruins, falando de outros reis anteriores, mas metade do capítulo ou mais falando do tempo do fim, desse último rei que a gente tem estudado nas últimas aulas. Então agora no fim ele fala 3 ou 4 versículos só para falar da glória, mas claro que são muito importantes. Mas a minha questão que eu quero colocar para vocês,
que eu estou meditando, como eu falei assim, eu não tenho a resposta final de todas as coisas. Mas o que eu posso dizer, minha meditação, minha análise é: nós, como seres humanos, nós temos uma tendência muito grande de esquecer rapidamente das coisas ruins. Claro que tem coisas que marcam, algumas pessoas são marcadas por tragédias, nós não esquecemos, né, de todas as coisas ruins, mas eu quero dizer assim, num sentido coletivo e individual também. Eu vou dar o exemplo do dia 11 de setembro de 2001, quando houve aquele ataque nos Estados Unidos e as 2 torres caíram, e foi uma coisa que abalou os Estados Unidos e o mundo inteiro. Foi um acontecimento muito dramático no início desse século. E para entender o quanto que nós esquecemos rapidamente, isso é o ser humano. As estatísticas lá foram que logo depois desse dia, dessa tragédia, as igrejas se encheram, as pessoas se voltaram para Deus. Tinha muito mais gente buscando a Deus. Mas quanto tempo você acha que isso durou? Segundo as análises, segundo as estatísticas, durou poucos meses. Eu não tenho a data exata, mas eu sei que poucos meses depois, a frequência das igrejas tinha voltado ao seu nível anterior. Tem várias coisas que demonstram esse mesmo fato. Quando tem uma crise na economia, queda das bolsas, queda da economia, as pessoas ficam assustadas. Será que o mundo inteiro, será que as coisas vão acabar, tal? Podemos falar da pandemia, que ainda estamos vivendo. No início, muito mais pessoas assustadas, mas depois vai passando, todo mundo começa a viver como se não tivesse nada. Então, nós temos uma tendência muito grande de passar pela crise e já, como todo mundo quer, né? Vamos voltar ao normal, vamos bola para frente, vamos viver normal. Isso é uma grande tendência. Então, na minha análise, Deus está enfatizando, não porque Ele quer que a gente fique deprimido, apavorado, cheio de medo da tribulação. Ele quer que a gente tenha uma visão realista e uma visão clara do que realmente vai acontecer. Porque se eu estiver achando que não tem nenhum problema, que eu posso viver, a vida vai melhorar, o sistema, assim, a igreja vai vencer, vai ser tudo muito fácil, eu não vivo na preparação, eu não vivo buscando a Deus, eu não vivo na consciência de que todo esse sistema que nós vivemos hoje vai acabar. Então, essa é a minha análise. Nós precisamos encarar. E o que Deus estava mostrando para Daniel no final do cativeiro era que, olha, os 70 anos se cumpriram, mas tem muita coisa pela frente. E nós, né, o seu povo, nas outras gerações, nós precisamos estar preparados. Agora, com essa base bem feita, nós devemos olhar para o final das coisas. Então, a nossa pergunta agora, mas então, ora, assim, vai passar uma grande tribulação, vai ter um poder maior do que em qualquer outra época do sistema do mal, do sistema satânico, do sistema do mundo, vai ter muita perseguição, muito domínio, mas como que vai ser o final? Então, agora nós podemos olhar para isso. No primeiro versículo do capítulo 12, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, e vocês podem ir acompanhando no esboço, nesse tempo, esse primeiro versículo ele começa falando nesse tempo, e ele usa essa expressão, ele fala assim, de tempo 4 vezes no versículo. Nesse tempo se levantará Miguel, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, e nesse tempo livrar-se-á teu povo.
Então, tem várias razões. Por que ele enfatizou tanto essa expressão nesse tempo? Uma das coisas que nós podemos usar para ajudar a interpretar o texto bíblico, porque muitas pessoas interpretam o capítulo 11, já mostrei, né, tem vários tipos de interpretação, mas várias linhas de interpretação acham que o capítulo 11 é algo que já aconteceu na história. E o capítulo 12, que fala das coisas do fim mesmo, porque fala de Miguel, fala da tribulação como nunca houve, fala da ressurreição dos mortos, fala de como os sábios vão resplandecer eternamente. Então, essas coisas são muito claramente do tempo do fim. Jesus citou em Mateus 24 como uma coisa futura. Jesus não só citou a abominação da desolação como sendo uma coisa futura, mas Jesus também falou que naquele tempo, o tempo do fim, haverá uma tribulação como nunca antes, desde a criação do mundo até o fim. Jesus tirou isso de onde? Claro, Jesus estava falando como Deus, como o Filho de Deus, pelo Espírito Santo, mas ele usou o texto de Daniel 12:1. Essa expressão de uma tribulação como nunca antes está aqui em Daniel 12:1. E a importância de entender essa conexão é que o mensageiro divino que está falando com Daniel sobre todos os acontecimentos do capítulo 11, ele fala aqui sobre Miguel, fala sobre libertação, fala no versículo 2, ele fala da ressurreição, para dizer que é naquele tempo. Naquele tempo. Qual tempo? O tempo que ele acabou de descrever. O tempo em que essas coisas do final do capítulo 11 tinham acontecido. Então, isso é muito importante para fazer essa conexão. Os primeiros versículos de Daniel 12 não se referem a um outro tempo diferente do capítulo 11. Ele está falando, é uma continuação, não tem divisão de capítulo. O mensageiro está falando com Daniel, acabou de falar sobre o que esse anticristo vai fazer, e ele fala, naquele tempo que vai acontecer todas essas coisas. Ele já tinha falado dos sábios, já tinha falado do que ia acontecer com eles. Então ele disse, olha, naquele tempo, que é justamente esse tempo de tribulação como nunca antes, alguém muito importante, quer dizer, claro, o mais importante está do nosso lado é Deus, mas Deus tem um grande exército. E tem alguém que é chamado, tem um anjo muito poderoso chamado Miguel, que vai se levantar para defender, ele vai se levantar. Isso, a Bíblia fala sobre Deus se levantar. Isso não significa que Deus, em alguns momentos, está deitado, dormindo, mas tem um momento em que Deus entra em ação. Isso tudo dentro dos tempos determinados que nós vimos na outra aula. Então, tem um tempo determinado, tem um momento específico em que Miguel, que é o defensor, que é o príncipe especial do povo de Israel, ele vai entrar em ação. Então, nós não vamos entrar em estudos mais profundos sobre essas coisas, mas eu só vou citar alguns aspectos aqui para fazer uma relação. Primeiro, é importante saber, tem várias coisas no livro de Daniel que são muito significativos, várias coisas. Uma delas é que é o primeiro lugar na Bíblia que os anjos recebem nomes. Nunca antes foi citado o nome do anjo Gabriel, que foi citado no capítulo 8 e 9. Nunca antes foi citado o nome de Miguel. Então nós não tínhamos essa informação sobre esses grandes mensageiros de Deus. Nós não tínhamos isso antes de Daniel. Então, é um marco, é uma revelação muito específica que começa aqui e vai ser confirmada em outras partes. Por exemplo, Gabriel é citado 2 vezes no livro de Daniel e 2 vezes em Lucas 1.
anunciando o nascimento de João Batista e depois o nascimento de Jesus. Então, isso começa em Daniel. Miguel também é citado poucas vezes. Ele é citado no capítulo 10 de Daniel, nós vimos Miguel aparecendo ali, esse mensageiro divino que veio para Daniel. Ele enfrentou uma batalha, ele enfrentou uma oposição para ele chegar a Daniel, e Miguel foi o único que esteve do lado dele. Então, nós já vemos Miguel aparecendo para defender os propósitos de Deus. Pelas poucas informações que nós temos, Gabriel é mais visto como um mensageiro muito importante. Ele veio para trazer revelações muito importantes para Daniel, no capítulo 8, depois das 70 semanas, no capítulo 9. E Gabriel veio também para anunciar a vinda de João Batista e a vinda de Jesus. Então, Gabriel é visto como um anjo que traz recados importantíssimos. Agora, Miguel, ele é visto como um anjo guerreiro, porque ele aparece, olha as vezes que Miguel aparece na Bíblia. Ele aparece no capítulo 10, que eu já mencionei, então ele está lá nessa guerra, nos lugares celestiais, que o mensageiro quer ir a Daniel e revelar as coisas, e tem grande oposição, e tem uma luta com o príncipe da Pérsia, depois vem o príncipe da Grécia, e quem está ajudando nessa batalha é Miguel. Depois temos esse aqui, de Daniel 12, Miguel, que ele se levanta, ele vai aparecer, ele vai entrar em ação nesse momento final da grande tribulação do povo de Deus, antes do fim. Então, Miguel entra em ação. No Novo Testamento, quais são as ocasiões em que Miguel aparece? Ele aparece naquela cartinha curta de Judas. Judas cita Miguel lutando com Satanás, sempre luta, né? Sempre guerra. Então, Miguel luta com Satanás sobre o corpo de Moisés. E a gente só pode ficar imaginando o que estava ali, que luta era essa? Será que Miguel queria levar o corpo para o céu? Moisés não foi trasladado vivo, né, como Elias, mas tinha alguma coisa a ver com uma luta que Satanás quis, o domínio que ele tem sobre a morte, ele quis segurar o corpo de Moisés, e Miguel entrou em guerra com ele. E aí Judas, inclusive, usa essa história para mostrar que nem Miguel, esse anjo poderoso, ele não falou com Satanás numa forma depreciativa. Ele respeitou, ainda que fosse do mal, ele respeitou Satanás e falou assim: o Senhor te repreenda. Uma lição muito importante, que não é nosso assunto agora. Eu lembro de ouvir muitas músicas cantando sobre Satanás e debochando dele. Eu acho que não é esse o caminho, pelo menos o que Judas mostrou. E a última menção de Miguel na Bíblia é Apocalipse 12, quando o filho varão, o filho que nasce dessa mulher, essa mulher que sofre dores de parto, que representa a noiva, que representa o povo de Deus, eu penso que representa a igreja e o povo de Israel, os judeus messiânicos, os redimidos de Israel, junto com a igreja, formando essa mulher gloriosa, e ela dá à luz, depois de uma dor de parto terrível, ela dá à luz um filho varão. E esse filho varão é arrebatado até o trono de Deus. E quando isso acontece, Miguel e seus anjos conseguem expulsar Satanás e os seus anjos do céu. Mas isso não significa que uma calmaria vem. Pelo contrário, quando Miguel expulsa Satanás, aí Satanás desce para a terra com muita ira, sabendo que ele tem pouco tempo. Então eu queria colocar essa cena
de Apocalipse 12, acho que faz muito paralelo com Daniel 12, né? Os dois são capítulo 12. Então, Daniel 12 com Apocalipse 12. Aqui fala, nesse tempo que nós estamos falando, nesse tempo que vai haver essa grande tribulação, nesse tempo que o anticristo está dominando e vencendo e pisando e perseguindo, nesse tempo Miguel se levanta. Por que ele se levanta? Porque alguma coisa aconteceu, que nós vemos melhor em Apocalipse 12, alguma coisa acontece que libera Miguel e os seus anjos para vencer sobre Satanás. Então, Daniel 12 fala assim, nesse tempo Miguel vai se levantar. Ah, então tudo tranquilo? Não, nesse tempo vai ter uma grande tribulação. Isso faz paralelo com Apocalipse 12. Vai haver uma grande tribulação. Mas essa é a parte que nós precisamos entender. Deus não quer que a gente pense que vai ser tudo fácil, tudo mar de rosas, tudo tranquilo, porque nós estamos do lado de Jesus, e se quem está do lado de Jesus nem vai ver a tribulação. Não é essa a descrição. Miguel vai se levantar, vai haver uma vitória nos céus, mas essa vitória nos céus vai demorar um pouquinho para que seja uma vitória final na terra. Mas quando acontece essa última tribulação, e aí a gente pode fazer um paralelo com Lucas 21, quando ele fala assim, quando vocês virem todas essas coisas ruins acontecendo, quando vocês veem os exércitos contra Israel, quando vocês veem o inimigo tomando conta da terra, levantem a cabeça, porque a sua redenção se aproxima. Então nós precisamos da esperança, nós precisamos saber que no fim a vitória é garantida, mas nós precisamos ter, eu sempre lembro de 1 Pedro 4, que ele fala assim, armai-vos com esse sentimento. Tem vários sentimentos que a Bíblia fala assim, como Jesus teve, nós precisamos ter. Filipenses 2 fala assim, vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, que estava lá no trono de Deus e se humilhou até a cruz. Em 1 Pedro 4 fala assim, como Jesus sofreu todas essas coisas, vocês precisam se armar do mesmo sentimento, da mesma preparação, sabendo que vem uma luta mais feroz. Apocalipse 12 fala assim, quando Satanás é expulso do céu, ele fala assim, alegrai-vos, ó céus, porque já foi o começo da vitória. Mas os céus, não é só os anjos nos céus. Nós que estamos assentados com Cristo em lugares celestiais, nós estamos aqui na terra, mas nós habitamos nos céus. Então a gente se alegra, apesar de saber que aqui na terra a coisa vai ficar mais preta, vai ficar mais difícil. Então esse é o sentido aqui do capítulo 12, versículo 1. O Miguel, o grande príncipe, ele protege os filhos do teu povo. Isso não significa que não vai haver morte, isso não significa que não vai haver tribulação, mas ele protege e haverá um tempo de angústia, ok? Então, esse é o príncipe Miguel. Isso só fazendo uma rápida referência de que a Bíblia fala em vários lugares, não é muito claro, não são textos muito explícitos, mas a Bíblia fala a respeito assim, de príncipes, os filhos de Deus, os anjos que são responsáveis por nações ou por regiões. Nós não entendemos muito sobre isso, tem uma assembleia divina. E em Daniel 10, nós vimos que tinha o príncipe da Pérsia, tinha o príncipe da Grécia, mas não eram anjos bons, eram anjos que estavam se opondo aos propósitos de Deus. Então nós temos os anjos que caíram, que fazem parte da rebelião de Satanás e que lutam contra os planos de Deus. E eles ainda estão no lugar de autoridade, mas quando
Miguel e os seus anjos expulsarem Satanás e os seus anjos, então isso vai terminar esse controle nos lugares celestiais, e só que a guerra aqui na terra vai ficar mais acirrada. Mas aí começa, agora daqui para frente nós temos as boas notícias. No final do versículo 1 fala: mas nesse tempo livrar-se-á teu povo. Agora aqui nós temos sempre esse mistério, é difícil, tem várias linhas de interpretação e muitas vezes é difícil a gente entender exatamente como Deus desenvolve seu plano. Aqui, evidentemente, Deus está falando do povo de Daniel, e o povo de Israel. Ele fala assim, ele já falou, os filhos do teu povo. Miguel protege os filhos do teu povo. Miguel é um anjo que tem uma responsabilidade específica em relação à nação, ao povo de Israel. Miguel não vai defender a igreja, não é isso que está dizendo, mas ao mesmo tempo nós não sabemos, não entendemos muito como isso funciona, mas entendemos que havia essa distribuição de autoridades para os filhos de Deus, para esses anjos que tinham encargos específicos sobre nações. Né? Então ele fala assim, mas nesse tempo livrar-se-á teu povo. Então nós temos esse grande mistério que envolve a igreja sendo enxertada dentro do povo de Israel, mas que existe ainda um plano de Deus para a nação de Israel. Existem profecias que tratam especificamente do que vai acontecer com Israel no fim dos tempos. Então, nós temos sempre os extremos, né? Eu gosto de falar de extremos, que é mais fácil entender qual que é o equilíbrio. Então, nós temos o extremo que é chamado de teologia da substituição, que diz o seguinte, Israel foi povo de Deus até a vinda de Jesus. Depois que eles rejeitaram como nação, né, toda a primeira igreja, no dia de Pentecostes, eram judeus. Mas depois que a nação, as autoridades da nação de Israel rejeitaram Jesus como Messias, então eles foram rejeitados e entraram gentios no lugar deles. E essa ideia, essa teologia entende que Deus não tem mais um propósito específico para o povo de Israel e nem para a nação de Israel. Mas hoje, vendo como Deus cumpriu as profecias de trazer o povo judeu de volta para sua terra e de ver como Israel ainda ocupa, ainda assim, de maneira especial, de maneira nova, Israel ocupa o centro das tensões do mundo, o lugar mais provável onde pode explodir uma guerra maior, uma guerra mundial. Nós vemos que realmente as profecias que falam sobre isso estão se cumprindo. Então, eu considero impossível a gente entender que Deus não tem mais um plano profético para Israel. Agora, a outra questão mas, ok, vai ter alguma coisa envolvendo Israel, guerras e anticristo e não sei mais o quê, mas o povo de Deus não é mais, tem nada a ver com o povo de Israel. Mas é outra questão que ainda precisamos entender mais, mas que estamos vendo também diante de nossos olhos um movimento mundial de judeus messiânicos que estão mantendo sua identidade como judeus, mas que se identificam como parte do corpo de Cristo. Então nós temos um extremo que a teologia da substituição, achar que não tem mais plano nenhum para Israel, e o outro extremo é colocar como se Deus tivesse dois planos distintos. Deus tem um plano para Israel que ele vai cumprir na tribulação, no milênio, mas tem outro plano separado para a igreja. E isso também entendemos que não é bíblico, porque Jesus morreu para quebrar essa barreira de separação entre judeus e gentios e para formar um só povo. Mas então, diante disso, para a gente fugir desses dois extremos, nós precisamos entender, assim, quando fala aqui teu povo, quando Deus está falando
com Daniel, as 70 semanas tinha a ver com isso. Essa profecia aqui também, teu povo, Miguel vai defender teu povo. Nesse tempo livrar-se-á teu povo. Então, nós entendemos que precisa haver um entendimento sobre o que vai acontecer especificamente com o povo de Daniel. E quem era o povo de Daniel? O povo de Israel. O povo de Israel não é um povo por causa da aliança com Abraão, eles não são pessoas salvas, pessoas que vão entrar automaticamente no reino de Deus porque são judeus, muito pelo contrário. Tanto é que aqui nós temos uma chave importante. Todo aquele que se achar escrito no livro. Então nós temos algo que qualifica. Vai haver um livramento, se vai haver um ataque, se vai haver tribulação para o povo de Deus em todas as partes do mundo. Mas se vai haver um ataque específico, uma tentativa de destruir, uma abominação da desolação, parece que são coisas que se relacionam especialmente com o povo de Israel, não sabemos exatamente como, mas se vai haver algo direcionado contra Israel, no mínimo nós temos uma grande guerra profetizada de todas as nações contra Israel. Então, se tem isso, então, quando ele fala teu povo será liberto, então nós temos que pensar que isso tem a ver com o povo de Israel. E a Bíblia fala, aí entra em várias questões que eu não vou tratar aqui agora, mas a Bíblia fala assim de uma restauração. As profecias de Ezequiel, as profecias bíblicas, elas falam muito sobre uma restauração final, um grande livramento final. Nós temos, eu já mencionei, tem o livro de Joel, tem o livro de Zacarias, tem as profecias de Ezequiel 36, 37, que falam a respeito de uma ressurreição também espiritual, e pode ser, aqui também fala de ressurreição. Então, a Bíblia fala de algo que vai trazer o povo de Israel de volta para seu Deus. Não é só uma restauração para a sua terra. E isso não está se referindo à entrada dos gentios, porque a Bíblia fala dos gentios em outros momentos, em outros lugares, mas ele está falando, eu vou trazer o povo de Israel de volta, porque ele ainda tem um plano de redenção em que Israel será uma bênção a todas as nações. Israel trouxe Jesus, que é uma bênção. Mas essa profecia não se cumpriu plenamente ainda, porque Deus ainda vai trazer, vai levar Israel para um lugar de bênção, de abençoar, de trazer redenção, de trazer restauração para toda a terra. Então, aqui está falando sobre esse livramento. Então, nós não sabemos muitos detalhes, como que vai ser esse livramento. Em algumas profecias, aparentemente, é bem na volta de Jesus. Zacarias tem descrições do livramento que realmente são uma descrição da volta de Jesus. E fala que o Senhor virá com seus exércitos para impedir os exércitos que querem destruir Jerusalém, os exércitos do anticristo, os exércitos do mundo, vão se reunir para destruir o povo de Deus, o povo de Israel, e fala da volta de Jesus como se essa volta de Jesus fosse bem nessa hora para livrar o seu povo dessa destruição. Mas tem muitas coisas que não sabemos exatamente como vai ser. Eu só quero ler um versículo aqui, em Jeremias capítulo 30, porque nesse capítulo ele também fala desse tempo de angústia. Ele fala em versículo Jeremias 30, ele começa falando sobre dores de parto, no versículo 6, e todo mundo pálido e descorado, versículo 7, porque aquele dia será tão grande que não há outro semelhante. Será tempo de angústia para Jacó
Então ele fala a respeito de um tempo, aquele dia será tão grande. Quando a Bíblia, quando os profetas falavam de um dia grande, era o dia do Senhor. E se refere sempre à volta de Jesus, ao fim dessa era. E ele fala, aquele dia será tão grande que não há outro semelhante. E em um versículo só ele resume tudo. Será tempo de angústia para Jacó. Então, esse tempo que vem antes, né? O dia do Senhor será um dia muito grande, vai ter dores de parto antes. E ele fala assim: esse dia vai ser um dia de angústia, um tempo de angústia. E Daniel falou, aqui nesse versículo que nós estamos lendo, fala que é como nenhum outro. Mas, no final do versículo 7, mas ele será livrado dela. Então, esse livrado não significa que ele não vai passar pela angústia. Significa que no meio da angústia, no meio de toda essa situação, Jesus, o próprio Deus, vai voltar e vai livrar o seu povo. E aí nós temos, ele vai, versículo 8, ele vai quebrar o jugo, ele vai libertar, nunca mais eles vão servir estranhos. Então, nós temos isso, eu li um versículo, mas tem muitas passagens proféticas que revelam essa mesma verdade. Ok, então, versículo 2. Tudo isso, olha gente, tudo isso está no versículo 1, Daniel 12, 1. É muita coisa que está no seu esboço, os primeiros 5 itens no esboço, na letra A. O que acontecerá no final desse período sombrio? Fala a respeito daquele tempo, né, o item daquele tempo. O príncipe Miguel, esse tempo será um tempo de tribulação sem paralelos, mas vai haver uma libertação final e gloriosa do povo de Israel. E não essa libertação que ele está falando, não é uma libertação apenas étnica. Porque como ele está falando do povo de Daniel, do povo de Israel, ele faz essa qualificação no versículo 1. Todos aqueles que estão escritos no livro. Eu vou voltar a falar um pouquinho sobre esse livro, mas vamos só ver o que mais que vai acontecer antes da volta de Jesus. Então, as primeiras 2 coisas estão no versículo 1. O grande príncipe Miguel, nós já falamos sobre isso, então, ele se levanta, ele entra em ação, é o momento, tem momentos, né, a gente não sabe como é que é a vida no céu, o que Miguel está fazendo em todos os tempos, mas houve épocas em que Miguel não tinha uma nação, não tinha um povo lá, talvez ele estivesse atuando em várias outras frentes ou fazendo coisas em favor do povo de Israel, mas a Bíblia fala que nesse tempo ele vai entrar em ação e falamos sobre isso. E essa grande libertação do povo de Israel que tem a ver com aqueles que estão escritos no livro da vida, e é uma libertação final, é uma libertação plena. Né? A libertação do Egito era uma figura, era um símbolo disso. Então, quando Jesus voltar, o povo de Israel e todos os povos serão libertos de uma forma definitiva, uma libertação, um êxodo do Egito, um êxodo final e total. E aí ele fala no versículo 2 daqueles que dormem no pó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão. Só para, assim, aqui também, claro que tem várias coisas que não estão muito explícitas aqui ainda, mas eu quero só explicar mais uma coisa. Falei que em Daniel nós temos a introdução, a primeira menção de anjos com nomes, Gabriel, Miguel, nós começamos a descobrir isso no livro de Daniel. A ressurreição é mencionada em outros lugares do Antigo Testamento. Tem salmos que falam sobre isso. Jó fala que um dia ele vai estar de pé diante do Senhor. Tem menções, né, Isaías, Isaías 26, ele fala sobre a ressurreição, no capítulo 26 de Isaías. Mas nós podemos dizer que em todo o Antigo Testamento,
o texto que fala mais especificamente, com mais clareza, sobre a ressurreição é esse versículo 2. Daniel 12, 2 é a explicação mais clara e mais explícita a respeito da ressurreição. E a gente poderia pensar, mas muitos os que dormem, não é todos, mas essa expressão muitos só significa assim, multidões, não significa que alguns não vão ressuscitar. Mas eles até li uma explicação que não tem uma palavra em hebraico que fala todos. Fala o todo, tem uma palavra que significa o todo, mas para falar assim, todas as pessoas, eles usavam essa expressão, muitos, né? Multidões. Né? Então, as multidões que dormiam no pó, eles vão ressurgir. Uns para a vida eterna, também é a primeira vez que fala sobre vida eterna no Antigo Testamento, vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. E aqui também a gente pode ligar Jesus quando fala em João 5 a respeito da ressurreição, ele usa uma expressão muito parecida com esse aqui, como se ele estivesse citando. Então Jesus fala da ressurreição em João 5 usando uma expressão idêntica a essa de Daniel, uns para a vida eterna, uns para vida e gozo eterno, e outros para vergonha ou condenação eterna. E depois no versículo 3, os que forem sábios, nós já falamos sobre os sábios, os masquelim, eles serão, eles vão resplandecer como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. E Jesus falou sobre isso na parábola do joio e do trigo, que os justos vão resplandecer, né, o trigo, né, quando ele separar o trigo do joio, os justos resplandecerão para sempre no reino do Pai. Então, também são muitas coisas em Daniel são citadas, são mencionadas por Jesus ou por outros autores do Novo Testamento. Então, vamos frisar esses 4 coisas para a gente terminar a aula e a gente entender assim, o que vai realmente acontecer no final da tribulação. Veja, essa pergunta não é para fazer um cronograma. A ideia aqui, assim, bom, então, nos 3 anos e meio, e depois acontece isso, depois acontece aquilo. Pode ter outros textos que podem dar algum tipo de sequência. Eu sei que existem pessoas que estudam e que falam com bastante base no estudo sobre sequência de acontecimentos. Tem interpretações que falam a respeito de Jesus vai descer dos céus em tal lugar e vai passar tanto tempo andando por vários lugares. Eu particularmente assim, eu não tenho essa convicção, eu não tenho essa luz. Eu respeito as pessoas que falam sobre isso, mas eu particularmente eu não tenho essa luz sobre sequência. A minha pergunta aqui, o que acontecerá no final? Aqui ele coloca várias coisas, sem querer colocar muito em ordem sequencial, não é assim, eu sei exatamente o que vai acontecer e quando. Aqui a ideia qual é a nossa esperança, o que nos ajuda, o que vai nos ajudar a passar pela tribulação, o que vai ser chave para a gente entender, como eu já falei na outra aula, sabendo que tem coisas determinadas, sabendo que Deus colocou um limite de 3 anos e meio para esse domínio do anticristo, sabendo que essas coisas vão acontecer, mas é para a gente se alegrar, é para a gente levantar a cabeça e falar assim, olha, é pouco tempo, nós vamos permanecer firmes, se é para morrer, nós vamos morrer, se é para ser perseguido, ou torturado, ou ficar limitado, ou perder tudo que nós temos, nós vamos passar por essas coisas, sabendo que o fim está próximo, e sabendo que é isso que faz parte da vitória final. Assim como Jesus sabia que ele tinha vindo para passar pela cruz. Ele tinha vindo com esse propósito. Então, nós também temos que saber
É isso que eu quero enfatizar. Essas coisas boas que nós vemos acontecer no fim são que nos seguram, mas nós precisamos saber, por isso que Deus deu muito mais ênfase, nós precisamos saber das coisas que vamos ter que suportar. Então, vai haver grandes batalhas, Miguel está ali defendendo, ele vai ser vitorioso, mas isso não significa que não vai ter muitas tribulações e um tempo de angústia, né? A libertação do povo de Israel, e nós participamos juntos disso, mas tem um aspecto que é específico para Israel, mas claro que tem, assim, todo o plano de Deus envolve um só povo. Então, nós vamos nos identificar com o povo de Israel que está sofrendo. A igreja vai assumir essa posição como uma posição nossa também. Nós fazemos parte do mesmo povo, mas nós, a nossa expectativa, o nosso olhar em breve vai haver uma grande libertação. E de todos aqueles que se acham escritos no livro. Só lembrando que a Bíblia fala várias vezes sobre o livro de Deus. Tem o livro da vida, tem os outros livros. Daniel 7 fala que naquele grande tribunal vão ser abertos os livros. Moisés falou assim, Deus, pode riscar o meu nome do livro da vida. Você sabe o que está escrito nesses livros? Tem vários livros. Tem os livros de Deus que falam de tudo que vai acontecer. Salmo 139 fala que todos os meus dias estão escritos no teu livro. Então, tem muitos livros e claro que é um mistério. Eu não sei o que está escrito no livro. Mas só para a gente tirar essa ideia assim, de que tem assim, essas coisas da soberania de Deus, da escolha de Deus, da predestinação de Deus, tem muitas coisas que as pessoas pegam uma linha assim, muito extrema, muito errada, porque a Bíblia inteira mostra que as coisas não são... Deus sabe de tudo antes, mas nós não devemos considerar nem para nós e nem para outras pessoas, como se fosse tudo predeterminado, já tinha que morrer mesmo. A pessoa faz uma imprudência, ela não precisava morrer naquele dia. As pessoas não cuidam. Agora, na pandemia, não precisava morrer tanta gente assim. Isso não era predeterminado. Isso é assim, e eu só quero, só para não ficar assim, eu estou inventando coisas, vamos ler no Salmo 69, o próprio Moisés falou assim, meu nome está no seu livro, mas pode riscar o meu nome. Então, isso significava assim, que não era tudo já predeterminado, que não pudesse ter mudança. Em Salmo 69, e versículo 28, está escrito assim, ele está falando sobre os ímpios, sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Eu só li esse versículo para mostrar que o nome pode ser escrito, mas o nome pode ser riscado. Então, isso mostra que é um livro dinâmico, né? E o nome pode ser escrito, o nome pode ser riscado. Então, como isso acontece, meu querido irmão, minha irmã, nós não sabemos. Nós não sabemos, Deus sabe de todas as coisas antes que aconteçam, mas como que o meu nome está escrito, eu já tenho certeza que meu nome está lá, eu posso fazer o que eu quiser, que meu nome está lá para sempre. Não é bem assim que a Bíblia fala. Então, só para a gente entender, Deus tem livros, Deus tem muitos tipos de livros para julgamento, e Ele tem o livro onde estão escritos aqueles que vão participar do seu reino. Agora, esses livros, esses nomes, podem entrar no livro e podem sair do livro, né? E como isso acontece, está muito além do nosso conhecimento. Agora, a ressurreição, só para enfatizar, por que ele fala aqui da ressurreição? Bom, primeiro para situar, a ressurreição, aqui ele está mostrando que
nesse tempo, esse tempo da tribulação, esse tempo que vai acontecer o livramento do povo de Deus, esse tempo que vai ter intervenção de Deus, e tem muitos outros textos paralelos que falam sobre isso. Esse tempo é o tempo também que vai haver a ressurreição dos mortos. E ele está falando isso porque, especialmente, Daniel, eles não tinham naquele tempo uma teologia da ressurreição. A Bíblia, assim, os salmistas, os profetas falavam muito sobre aqueles que morrem, que ficam deitados ali junto com os outros mortos. Eles não tinham uma ideia muito desenvolvida. Deus não tinha revelado muitas coisas sobre a ressurreição. Mas aqui que fala muito sobre tribulação e muitas pessoas morrendo e muitos ímpios também fazendo coisas erradas, então ele está colocando aqui para mostrar que no final, quando vai haver muita maldade e os justos sendo perseguidos e morrendo, mas vai haver uma ressurreição. Então, essa ressurreição é para colocar um ponto muito específico, né, na esperança que Deus estava dando para Daniel. Vai haver lutas, vai haver esses reinos humanos, a nação de Israel não vai desfrutar. Antes dessa época, não vai desfrutar de um reino de Davi, de um reino de Salomão. Não vai acontecer isso. Ele está dizendo, não vai. Em nenhum momento do livro de Daniel você tem, antes desse momento, isso acontecendo. O que Deus mostrou para Daniel? Capítulo 2, no sonho de Nabucodonosor. Vai ter uma pequena pedra que vai destruir todos os reinos humanos. E aí o reino será dado aos santos do Altíssimo. Daniel 7, virá o Filho do Homem e o ancião de dias, e os livros serão abertos, e aquele que venceu, que dominou o povo santo, o reino será tirado dele. Então, quando que vai haver essa aliança, essa restauração que Daniel ansiava no capítulo 9? Vai acontecer nesse momento. Até então, como eu mencionei, pós-milenismo, ou mesmo que você não saiba o nome, essa ideia de que a igreja vai triunfar, e aí Jesus vem e entra numa coisa já tudo pronta. Sim, vai haver uma preparação para a volta de Jesus, mas a descrição é o poder do povo. Nós vamos falar em outra aula sobre o versículo 7 aqui de Daniel 12. Versículo 7 fala: quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. Então, eu estou enfatizando isso porque nós precisamos ter uma mentalidade, nós precisamos entender o que vai acontecer no fim. Então, no fim, a igreja, o povo de Israel, a igreja, o propósito de Deus não vai ficar grande e forte. Vai ter avivamento, vai ter muita gente se convertendo. Nós vamos já falar sobre isso no final aqui. Mas a ressurreição vai colocar as coisas em ordem. Na ressurreição, não antes. Na ressurreição, os justos vão receber o galardão e os ímpios vão receber o seu castigo. Então nós temos uma justiça, nós temos um grande rei, o Filho do Homem nas nuvens, o ancião de dias, nós temos um grande tribunal que nós vimos no capítulo 7. Deus vai colocar justiça na terra, mas isso vai acontecer aqui na ressurreição. É na ressurreição, né, logo antes, né, o povo vai ser liberto, mas a justiça estabelecida, quem fez o bem, quem fez o mal, né, essa ideia assim, de que realmente vai ter uma justiça final, isso é na ressurreição. E no versículo 3 ele dá uma ênfase especial nesses sábios. Os sábios são aqueles que entendem os tempos. Os sábios, Apocalipse fala, olha, tem um número, aquele número famoso que todo mundo quer saber o que é, 666. Ele fala assim, quem tem sabedoria? Pelo jeito, acho que não temos ainda.
Quem é sábio vai entender os tempos. Mas esse entendimento dos tempos é consequência de uma sabedoria que é muito mais profunda do que a sabedoria de conhecimento, de astrologia, de magias, de sinais, de misticismo, de entender essas coisas. Não, essa sabedoria que entende os tempos é uma sabedoria que aqui explica quem é sábio. Sabe aquela forma de poesia hebraica? Ele fala duas frases paralelas com o mesmo sentido. Os que forem sábios resplandecerão, e os que a muitos conduzem à justiça, ou seja, os sábios. Então ele falou duas frases referindo ao mesmo grupo de pessoas. Os sábios vão resplandecer após a ressurreição. Eles não vão brilhar na terra, eles não vão ser os maiorais na terra, eles não vão ser aplaudidos, exaltados. Não, isso acontece depois da ressurreição. Os sábios resplandecerão como estrelas no céu. Mas quem são esses sábios? Aqueles que conduzem à justiça. Então, isso é uma coisa profunda que a gente precisa entender melhor. Ok, então nosso tempo acabou hoje. Nós vamos continuar entendendo algumas coisas mais nessa conclusão do livro de Daniel. Mas o que vai acontecer no fim da tribulação? Então, essa é a nossa esperança. Podemos colocar, junto com essa lista aqui, nós podemos colocar primeiro aos Tessalonicenses 4, quando ele fala assim, o que vai acontecer no fim? Vai haver um toque de trombeta, Jesus vai aparecer visivelmente e todos aqueles que estão mortos e todos aqueles que estão vivos, que amaram Jesus, vão subir ao encontro dele. Então, é isso que vai acontecer no final da tribulação. Nós sabíamos disso, mas olha quanta coisa, quanta riqueza tem quando a gente coloca tudo isso aqui junto e entende qual é o propósito que Deus explicou para Daniel nessa revelação. Jesus, claro que nós temos muitas coisas para entender e principalmente, Senhor, nós temos um grande desafio de sermos sábios. Nós queremos que mais e mais, ainda mais aqui no livro de Daniel, ainda vai ter um pouco mais de esclarecimento sobre os sábios e o que acontece com eles. E nós queremos estar nesse processo. Vale a pena passar por um tempo de angústia, vale a pena estar do teu lado. O Senhor prometeu estar conosco, o Senhor nos deu grandes esperanças, mas o Senhor falou, preparem-se, vocês precisam saber que a glória da segunda vinda, a glória dessa vitória final do rei, essa vitória final de Deus sobre todo o mal, expurgando todo o mal, estabelecendo um reino perfeito de justiça. Para que isso aconteça, algo muito, muito sério precisa acontecer e nós queremos estar preparados. Pedimos que o Senhor nos coloque não um espírito de tristeza ou de temor, mas que o Senhor nos coloque um espírito de ousadia. Como Josué e Caleb que falaram, não importa que tenha gigantes, não importa que tenha um grande desafio, nós temos uma grande cobertura, temos o grande príncipe Miguel, mas acima dele nós temos o Senhor, que está comandando todas as coisas. Que possamos ter esses dois entendimentos cada vez mais claros, que o Senhor vai voltar, o Senhor vai reinar, o Senhor vai estabelecer o teu reino, mas antes disso nós precisamos passar pelo desafio, que o Senhor prepare o nosso coração, que o Senhor estabeleça a tua presença na nossa vida, pedimos em nome de Jesus. Amém.